Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Felipe Golias e eu estou aqui para falar de adaptações. Mas eu não vou falar sobre aquelas adaptações que deram mas tão certo que acabaram virando franquias muito rentáveis. Que é o caso de Harry Potter, Senhor dos Anéis, Jogos Vorazes. Eu lembro de estar na fila para ver cada um desses filmes e ficar muito feliz com o resultado. É claro que certas coisas mudaram, mas faz parte de adaptações, nem tudo pode ser tão fiel quanto a gente quer. Só que esse vídeo não é para falar de adaptações que deram certo, mas sim daquelas adaptações que falharam no primeiro filme. Isso mesmo, eu sei que você deve saber de alguns livros que os direitos foram comprados por alguns estúdios que queriam demais criar sua própria franquia cinematográfica, mas acabaram morrendo na primeira tentativa e nunca tivemos uma continuação. Realmente momentos assim acabam machucando, porque às vezes é aquela série de livros que você mais ama e ela não sobreviveu ao primeiro filme. E como eu sou um nerd assumido, fã de Young Adults que acabaram tendo um fim triste nos cinemas, eu decidi fazer uma lista dessas adaptações e eu quero ver se você lembra de alguns nomes que estão aqui. Bom, para começar, eu acho que eu vou falar daquela série de livros que tem fãs incríveis, são Os Instrumentos Mortais. Porque eu lembro quando a Cassandra Clare, a autora dos livros, veio pro Brasil, na Bienal de São Paulo, do Rio, eu não lembro agora, mas tinha tanta gente vestida de preto, com aquelas tatuagens no corpo que são dos caçadores. Eles estavam tão loucos para conhecer ela, e naquele momento eu realmente entendi como o fandom dos Instrumentos Mortais era poderoso. Na época que o filme estava para lançar, eu já vi um pouco disso. Eu via como eles estavam felizes e eu estava acreditando que essa podia ser uma nova franquia cinematográfica que podia bater de frente com muitas outras. E eu gostei bastante do primeiro filme. É claro que não foi perfeito, teve algumas coisas que podiam ser melhor, mas em geral foi uma adaptação boa. Infelizmente, sucesso literário às vezes não se traduz no cinema com um grande público. E com um orçamento de 60 milhões, outros 60 milhões extras para o marketing, o filme conseguiu render mundialmente apenas 93 milhões. Foi um fracasso tão grande que os planos para continuação morreram. E olha que a Sigourney Weaver, não sei se esse é o nome certo dela, mas ela é uma atriz incrível e ela estava para se juntar ao elenco na continuação, que devido à bilheteria fraca, nunca aconteceu. Uma coisa boa é que Os Instrumentos Mortais ganharam uma série de TV, Shadowhunters, que terminou recentemente, então eu não sei se adaptaram todos os livros ou se faltou história, porque foram só 3 temporadas e não foram muitos episódios. Mas Cassandra Clare adora escrever sobre os Instrumentos Mortais, então o que não falta é conteúdo para vocês. A segunda série de livros que eu vou falar é do Legado de Lauren, Eu Sou o Número 4, que é até um pouco interessante essa história, porque, eu não sei se vocês sabem, mas antes do livro ir para as livrarias, os direitos dele já foram comprados. E o Michael Bay estava envolvido na adaptação, naquela época em que os filmes do Transformers estavam no seu auge. Você pode até discutir que bilheteria não é qualidade, mas vários filmes foram feitos, eles foram muito rentáveis. Então eu acho que o estúdio estava muito confiante que com Michael Bay ao seu lado, eles podiam ter uma nova franquia em suas mãos. Eles até contrataram o Al Gogg e o Miles Miller, que foram os criadores de Smallville e trabalharam no excelente Homem-Aranha 2, para escrever o roteiro. Ou seja, tinha gente muito competente atrás dessa adaptação. Mas, infelizmente, a recepção dela pelos críticos foi muito baixa. Com um orçamento de 50 milhões, o filme só conseguiu 150 milhões mundialmente. E agora vocês podem até estar pensando assim, mas peraí, Felipe, se o orçamento foi 50 milhões e eles conseguiram 150, quer dizer que se pagaram, não é? Não necessariamente, porque o estúdio fica apenas com 50% da bilheteria, o resto tem que pagar o cinema, não é? E mesmo com o filme acabando tendo até um pouco de lucro, o estúdio esperava muito mais do que isso. A terceira zaga literária que eu vou falar pra vocês chegou no cinema em 2013, na mesma época que Os Instrumentos Mortais. Eu acho que com o fim de Crepúsculo, muitos estúdios estavam querendo ser os novos responsáveis pela próxima sensação adolescente. Então, 16 Luas acabou chegando ao cinema e quem dirigiu o filme foi o mesmo diretor de PS I Love You. PS I Love You conseguiu ir muito bem nas bilheterias, foi uma adaptação muito rentável. Eles tinham o cara certo para comandar essa história de amor entre um humano e uma conjuradora. Infelizmente, com um orçamento de 60 milhões, o filme só conseguiu render 60 milhões. Lembra que eu falei que o estúdio só fica com metade do dinheiro? O filme acabou dando prejuízo e nunca mais ouvimos falar qualquer coisa do mundo dos conjuradores no cinema ou na televisão. Mas os autores escreveram um spin-off sobre o mundo conjurador. Quem sabe você pode gostar. A quarta zaga literária que eu vou falar, ela mora no meu coração. Eu lembro de ter visto no cinema, ter ficado muito feliz e ter devorado os livros de Desventuras em Série. Quem é que viu no cinema também? Quem é que adorou, gostou muito de ver o Jim Carrey como Conde Olaf e tava muito feliz, assim, esperando o próximo filme que
nunca aconteceu. A Nickelodeon tinha comprado os direitos dos livros de Desventuras em Série depois de ver o sucesso de Harry Potter. Geralmente é assim que acontece. Algo faz sucesso, os outros estúdios querem ter sua própria versão daquilo. Às vezes dá certo, como é o caso de As Crônicas de Nárnia. Infelizmente, com Desventuras em Série, mesmo a adaptação sendo boa, e até sendo tão bem recebida que acabou ganhando um Oscar de melhor maquiagem, muito merecido, tinha um orçamento muito grande, 140 milhões e rendeu apenas 211 milhões. É uma coisa que eu sempre falo, você precisa pensar muito no orçamento, porque uma bilheteria de 211 milhões pode ser boa para um filme que custou 60 milhões, 70, mas 140? Não tem como. Felizmente, a Netflix acabou salvando Desventuras em Série depois de um bom tempo e acabamos ficando com uma adaptação na televisão incrível. Eles adaptaram todos os livros de uma maneira perfeita, até melhor que o filme. Agora vamos mais a fundo no mundo de fantasia e falar de Eragon. Outra saga literária que eu descobri por causa do filme que eu vi quando era pequeno. Eu lembro de ter ido ver o filme com o meu irmão e ter gostado bastante porque tinha elementos de Star Wars, de Senhor dos Anéis. Hoje eu sei que eles simplificaram os livros de uma maneira que me deixa muito bravo, porque a história é tão rica, faltou personagens que são tão importantes para a mitologia. Mas naquela época eu era pequeno, gostava de dragões, gostava de Star Wars, então eu fiquei super feliz. Mas é claro que um filme como aquele não ia ser muito bem recebido, e mesmo com o estúdio tendo planos de criar uma nova franquia cinematográfica, com um orçamento de 100 milhões, o filme rendeu apenas 250, e nem preciso dizer, o estúdio esperava muito mais. O próximo livro é um queridinho da ficção científica. Ender's Game, ou O Jogo do Exterminador, fez muito sucesso na década de 80. Para vocês terem uma noção, muitos escritores consagrados de hoje em dia, que escrevem ficção científica, fantasia ou mesmo histórias mais sombrias, falam de Ender's Game como uma grande influência. O livro foi um sucesso absoluto e desde sua publicação vários estúdios tentaram fazer um filme, infelizmente por causa de, digamos, diferenças criativas, o autor não quis ceder os direitos do livro, até que a Lionsgate conseguiu fazer uma adaptação de Ender's Game com Harrison Ford, isso mesmo, nosso Han Solo, como uma das partes principais do elenco, e eu tenho que dizer que o elenco mais jovem fez um bom trabalho. Tinha muito ator lá que era carismático e muito bom. Infelizmente o filme não conseguiu trazer tudo que o livro tinha à tona. É compreensível, afinal de contas, às vezes não dá para adaptar todos os aspectos do livro, mas deu para ver que muitas partes importantes eles acabaram deixando de lado, o que acabou impactando muito no enredo, e o filme acabou sendo recebido de uma maneira muito baixa, sem falar que o filme estava sofrendo um boicote muito grande por causa dos comentários muito homofóbicos do autor Orson Card, então muita gente já estava boicotando o filme, e com um orçamento de 110 milhões, ele só conseguiu 125 milhões. Houveram até algumas conversas de fazer com que Ender's Game fosse para televisão, mas desde 2014, nada mais foi dito e parece que Ender's Game morreu. O próximo filme, eu acho que muita gente deve lembrar da infância também, que é A Bússola de Ouro, que é baseado na trilogia de Philip Pullman e foi trazida para o cinema pelo mesmo estúdio que adaptou os livros do Senhor dos Anéis. Eu lembro que eles até usaram o Senhor dos Anéis no marketing de uma maneira até muito pesada no primeiro trailer. Eles estavam querendo demais encontrar o seu próximo Senhor dos Anéis, e eles investiram pesado nisso. No elenco a gente tinha Nicole Kidman, a gente tinha o Daniel Craig, Sam Elliott e a Eva Green. Era um elenco de peso e um orçamento gigantesco. 180 milhões de dólares foram gastos para fazer A Bússola de Ouro, e o filme teve só um retorno de 370 milhões de dólares, sem falar no marketing que eles devem ter investido, porque aquele marketing com certeza não foi barato. E lembra que eu falei, o estúdio só fica com metade do dinheiro, ou seja, os planos para a sequência que já estavam sendo planejados morreram. Mas os livros voltaram a ser adaptados, a BBC está fazendo uma série da Bússola de Ouro, e pelo que eu ouvi recentemente, a segunda temporada já foi encomendada, e eu tô vendo muitas coisas boas sobre a produção, então eu acho que logo logo eu vou conferir. O próximo filme que eu vou falar pra vocês chegou ao cinema um ano depois de Instrumentos Mortais e 16 Luas, ou seja, foi mais uma tentativa de tentar pegar os fãs que estavam tristes pelo fim do Crepúsculo, mas não deu muito certo. O Vampire Academy não conseguiu sobreviver ao seu pequeno orçamento de 30 milhões. 30 milhões até que é um orçamento baixo, se você pensar nos orçamentos que eu acabei de falar aqui pra vocês. Mas o rendimento do filme das bilheterias foi muito baixo. Ele foi recebido também pelos críticos de uma maneira muito fraca. Embora eu até tenha gostado de alguns aspectos do filme, eu ri em alguns momentos. É um filme que eu acabei me divertindo. Não é um filme que eu levei muito a sério, eu só me diverti. E teve alguns fãs que me falaram que foi uma adaptação boa, que eles até estavam ansiosos pro segundo filme. Os produtores até tentaram fazer o segundo filme. O roteirista do primeiro, ele estava trabalhando no roteiro do segundo, que era o Frostbite, se eu não estou enganado. Uma petição até foi feita para tentar salvar essa possível franquia cinematográfica, mas eles não conseguiram atingir os números e
continuação foi cancelada. A quinta onda, aposto que muitos de vocês não devem saber que teve o primeiro Homem-Aranha na produção, o Tobey Maguire, da incrível trilogia do Sam Raimi. Ele tem uma carreira como produtor cinematográfico e ele foi uma das pessoas responsáveis para trazer o livro do Rick Yancey para as telonas. Eu lembro que a quinta onda chegou no cinema na época em que Maze Runner, Divergente, Jogos Vorazes estavam fazendo bastante sucesso. E é como eu disse antes, no momento que algo faz sucesso, outros estúdios vão querer um pedacinho desse bolo. O livro até foi comparado muito a Jogos Vorazes de uma maneira muito positiva, e a adaptação tinha Chloe Grace Moretz como protagonista, na época em que ela estava crescendo bastante em Hollywood. Eu tenho certeza que muita gente foi conferir o filme por causa dela. Infelizmente o filme foi recebido de uma maneira muito genérica. Eu vi alguns fãs do livro falando que muita coisa acabou não sendo aproveitada da maneira que deveria. Isso fez com que a bilheteria não alcançasse a expectativa do estúdio, porque o orçamento do filme era de 54 milhões e ele conseguiu apenas 109 milhões na bilheteria. Nem preciso dizer que eles deviam estar querendo muito mais do que isso. E o último filme da lista tinha um dos produtores de Stranger Things, falava muito bem com os fãs de X-Men, e eu acho que muita gente estava curiosa para ver a adaptação de Mentes Sombrias. Eu sei que quando eu vi o trailer e eu vi os poderes, o modo como tudo estava sendo feito, meio que meu amor pelos X-Men, alguém tinha tocado naquele meu amor e eu tava bem animado para ver como ia ser. Tanto que eu acho que o estúdio estava bem confiante que podia ser uma nova franquia. A própria diretora tinha falado que estava louca para voltar pro próximo filme, que foi uma experiência muito boa para ela, porque antes ela só dirigia filmes de animação. E às vezes eu me pergunto se esse não foi o motivo do filme ter dado tão errado. Ir de animação para um live action nem sempre é fácil. E a diretora ela mostrou que ela tem potencial, ela fez trabalhos muito bons com a franquia Kung Fu Panda, mas com um orçamento de 34 milhões no cinema, Mentes Sombrias só conseguiu 41 milhões e ninguém mais falou de uma continuação, o que me deixa muito triste, porque dava pra ver como a diretora ela estava feliz. Eu acho que era um trabalho que ela pegou com gosto, mas dava pra ver pelo filme, pelo modo como o enredo foi, que eles não aproveitaram nem um pouco de todo o potencial daquela história. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E comentem aqui embaixo se eu falei de alguma zaga literária que vocês gostem, que talvez vocês tenham ficado um pouco tristes quando souberam que o próximo filme não iria chegar, mas nem tudo tá perdido, né? Shadowhunters, Desventuras em Série, A Bússola de Ouro foram muito bem recebidos na televisão. Talvez esse seja o melhor lugar para as adaptações. Eu realmente não falei de todas. Eu tava pensando em falar de Fallen, O Orfanato da Senhorita Peregrine, mas recentemente um dos produtores de Fallen falou da sequência. Eu acho que não vai acontecer depois daquela bilheteria baixa, mas como ninguém cravou o martelo falando não vai acontecer, então eu não achei certo falar. E em relação ao Orfanato, quem viu o filme, eu fui o único que senti que o Tim Burton, ele quis fazer apenas um filme e fechar todos os arcos ali, porque quem lê os livros sabe que o modo como o primeiro livro termina é bem diferente do modo como o filme terminou. Parece que o Tim Burton quis fazer um filme, pronto, acabou, vou fazer de um jeito que não tenha continuação. Se esse for o caso, então meio que ele encontrou uma brecha aqui nas regras que eu criei para fazer essa lista. De qualquer jeito, deu muito trabalho fazer esse vídeo, eu fiz uma pesquisa extensa, tendo que ir de bilheteria por bilheteria, pegar informação por informação, então eu realmente espero que vocês possam dar uma curtida, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e um abração e até a próxima.